partir da metade do século XIX, a cidade de Paris passou por uma série de reformas urbanas que mudou a organização da cidade. O mundo estava na idade contemporânea e conheceu o conceito de modernidade. Após a Revolução Industrial, buscava-se o rápido, o novo, o confortável e o saudável. Tudo isso começa a se juntar e formar esse conceito que hoje a gente chama de modernidade. E isso vai interferir na vida, nas relações sociais, nas relações comerciais e principalmente aqui nesse caso, na organização da cidade. Assim, as ruas abarrotadas já não mais se encaixavam nos novos padrões e a cidade precisava mudar. Para isso, as pessoas pobres que viviam dentro da cidade foram expulsas para os seus arredores. E os espaços que essas pessoas ocupavam foram utilizados para construir as largas ruas e grandes avenidas, bem como os seus cafés e vitrines, que hoje em dia são características da Nova Paris. Essa Nova Paris não tinha espaço para essas pessoas. Esses espaços eram reservados à elite parisiense. Paris não foi a única cidade a passar por essas mudanças, né? O conceito de modernidade se espalhava pelo mundo inteiro e várias cidades ao redor do globo fizeram reformas, mudaram suas ruas, construíram novos espaços para se acomodar a esse conceito de modernidade. Porém, não se tratava meramente da questão estética, visava-se também a saúde e a higiene dos locais. Um conceito que estava muito próximo do conceito de modernidade é a ideia de higienização do espaço. A ideia de que uma cidade moderna é uma cidade, acima de tudo, limpa. E preocupavam-se também com a criação de sistema de esgoto, com a limpeza dos espaços, com a criação de parques e praças, visando então a melhoria da saúde humana. Então, nesse momento, existia uma preocupação com a coisa chamada higiene. E isso foi um elemento muito importante nessas reformas urbanas. Essas mudanças também chegaram até o Brasil, né? Uma das cidades que passou por essas reformas foi o Rio de Janeiro, em que em 1903 o então prefeito Pereira Passos, que anteriormente trabalhava como engenheiro, resolveu adaptar as cidades aos padrões europeus. Ele queria abrir avenidas, deixar a cidade mais bonita e mais saudável, porque os higienistas da época, que são justamente essas pessoas que estudam a higiene e o que é considerado saudável ou não, acreditavam que ruas largas e espaços abertos seriam melhores para a saúde humana, porque permitiam melhor circulação de ar e uma entrada maior de luz solar. Só que já existia gente vivendo nesses espaços onde seriam construídos essas novas reformas, e eram justamente pessoas pobres que moravam em cortiços. Os cortiços eram casas onde famílias inteiras alugavam um único cômodo, viviam em espaços apertados e espaços insalubres, e essa insalubridade não fazia parte do plano da Nova Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, aconteceu algo parecido com Paris. Aqueles que viviam em cortiços e moradias pobres no geral foram expulsos de suas casas para então dar espaço para a construção de novas avenidas e novos espaços. E sem ter para onde ir, elas acabam ocupando outros espaços da cidade, como os morros que deram origem ao que hoje nós conhecemos como favelas. A cidade do Rio de Janeiro é apenas um exemplo das cidades brasileiras que passou por essas mudanças e reformas urbanas. Trazendo para um cenário mais próximo, vocês já pararam para pensar em como o Natal se tornou o que ela é hoje? Natal começou a passar por reformas urbanas ainda na metade do século XIX. Isso aconteceu porque as elites da cidade estavam começando a ficar preocupadas com a quantidade de infecções que aconteciam naquele período. Num período em que a preocupação com a limpeza dos espaços e saúde, ela se fazia cada vez mais presente. Em 1896, Dr. Manuel II Vanderlei, inspetor de higiene interino e médico adjunto do Hospital da Caridade, apontou em relatório a absoluta falta de asseio que se observava nas nossas praças e ruas e até mesmo nas próprias habitações, convertidas em focos de perniciosa infecção. E ele também falou que a maioria dos quintais é feita de latrina e as cloacas abertas na superfície do solo, adicionados a uma certa dose de ignorância, condenável e incorrigível indolência de grande parte da população. Então a gente pode perceber que essa noção de falta de higiene, de sujeira, não estava ligada só aos espaços, como também às populações que ali viviam. Então eles eram vistos como pessoas sujas, como pessoas indecentes, que não se encaixavam nos novos conceitos de modernidade. Mas essas mudanças elas não acabaram no século XIX, né? Vocês sabiam que o bairro de Tirol e Petrópolis até então era um bairro só chamado Cidade Nova? E esse bairro foi justamente inaugurado em 1904 para dar espaço à elite natalense. Com isso acontece o que a gente já está familiarizado.
Assim como no Rio de Janeiro, as pessoas que habitavam aqueles lugares foram expulsas de suas casas e então as pessoas mais influentes da sociedade natalense puderam habitar aquele espaço. Esse bairro foi um bairro completamente loteado. Loteado, que nós falamos, é dividido o espaço, e esse loteamento foi cedido para moradores da cidade. Mas não era qualquer morador que iria morar na cidade nova. E tinha um limite de terreno para cada morador, mas esse limite nem sempre foi respeitado. Algumas pessoas recebiam muito mais terrenos, recebiam terrenos um pouco maiores, com as melhores localizações. Já dá para imaginar um pouco como ficou essa organização da nova cidade. O ambiente foi reformado para ser lar dessas elites. E aí, nesse espaço, a gente vê as grandes avenidas, avenidas largas e duplicadas, com espaços para calçada, com calçadas largas para as pessoas andarem, praças no final da avenida. Isso tudo é pensado com uma ideia de que a cidade é um espaço também para ser vivido, para ser aproveitado pela elite. Foram abertas ruas e avenidas, as avenidas com nomes de presidentes e as ruas com nomes de rios. E o interessante é que naquela época foram abertas 8 avenidas, mas só tínhamos 6 presidentes naquele período. Então as avenidas 7ª e 8ª ficaram sendo chamadas assim, de 7ª e 8ª, até que com os anos se passando, à medida que chegavam novas pessoas à presidência, elas foram sendo substituídas por seus nomes. E assim a gente consegue perceber uma tentativa de racionalizar o espaço da cidade. E em Natal, no início do século XX, a gente vai continuar vendo essas mudanças, essas reformas urbanas acontecendo justamente para tentar abandonar o conceito provinciano, as características provincianas que a cidade teria até então. Essa era uma tentativa de modernizar Natal, né? Eles mudaram os nomes das ruas, reformaram calçadas e muros, introduziram energia elétrica na cidade, construíram um teatro e o bonde, com uma tentativa de equiparar Natal às demais capitais brasileiras e também europeias. Tentava-se modernizar a cidade e afastá-la de características provincianas que ainda estavam presentes na sua configuração espacial. E aí eu pergunto a você. Você já passou por esses espaços que a gente falou? O que você pode notar desses espaços? Você acha que essas reformas também aconteceram na sua cidade, se você não é de Natal? E vamos pensar um pouco. Essa modernidade chega para quem? O novo inclui todo mundo?